Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar a respeito do sangue. Mas antes, eu tenho alguns avisos para apresentar a vocês. Primeiro, em relação às nossas aulas, pessoal. Vejam aí, não é a questão de assistir às nossas aulas pela TV. Mas vocês também podem assistir pelo aplicativo. É através do aplicativo, pessoal, que vocês vão poder conversar conosco em tempo real, fazendo perguntas, dizendo o nome da escola de vocês, dizendo o nome de vocês. E a gente aqui, olha, agradecendo aí na escola, aos professores, os coordenadores e até mesmo, né, a vocês que estão um compartilhando com o outro aí o aplicativo para que todos possam participar desse momento ao vivo. Mas, para quem ainda não conseguiu entrar nesse momento ao vivo, temos aí a questão do YouTube, não é isso, pessoal? E aí vocês vão poder assistir, pausar, quando vocês quiserem. Lembrando que lá no YouTube vocês têm não só a questão aí das nossas aulas, das aulas de ciência, mas todas as aulas, né? As aulas de matemática, de língua portuguesa, de história, de geografia, enfim, todas as aulas, e vocês aí vão poder assistir no tempo de vocês, no momento que vocês quiserem. Então, aqui nós estamos incentivando a vocês irem em busca, né, desse aplicativo e também aí a questão do YouTube. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai dar as boas-vindas a vocês, né? E já dizendo para vocês o que é que ela está fazendo lá no chat. Não é isso, professora Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, pessoal, olha, estou aqui já a postos, não é? Estou esperando aqui qualquer bate-papo com vocês, qualquer dúvida para que a gente possa tirar, qualquer contribuição que vocês têm que podem dar a gente. Então, espero a participação de todos vocês, que a aula está muito boa, como sempre, viu? Pois é, professora Cláudia. E ainda a respeito da nossa escola, né, desses nossos primeiros avisos, aqui nós estamos, né, contando com a nossa querida Helena, que está aí, gente, se esforçando, dando o melhor para que todos possam participar ativamente das nossas aulas, através da língua brasileira de sinais. Mas o que é que nós temos mais? Eu tenho aqui hoje um alô especial aí para o pessoal aí da Escola Municipal Hugo Gerdau, que eu estive na semana passada aí, né? Um grande abraço ao professor Danilo, professor de ciência, que estava lá, olha, trabalhando a questão do sistema locomotor. E também um abraço, né, bem caloroso para a gestora Marídja, que me recebeu aí de braços abertos, fez com que eu visitasse a escola como um todo. Eu fui lá, pessoal, para entregar os certificados da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. A Hugo Gerdau participou com um grande número de alunos e todos estão de parabéns. Mas ainda temos algumas coisinhas para a gente falar. Agora é a respeito, né, do dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. E o que nós queremos falar aqui, que não é um dia de comemoração, e sim um dia de reflexão. É momento para refletir. Foi para isso que esse dia foi instituído. E para a gente falar a respeito, né, desse dia, eu estou trazendo alguns conhecimentos aí em relação à biologia. E em relação à biologia, a gente vai falar sobre raça humana. A questão de raça, né, que é um tema que não se usa mais em relação aí à biologia. Desde, né, a Segunda Guerra, que esse termo foi totalmente abolido, porque através dos estudos perceberam que não tem essa diferenciação. Somos todos homo sapiens. E em relação aí a essas informações, em relação aí à questão da raça humana, né, bem antes, no século XVIII, no século XVII, muitos achavam que essa questão aí, em relação à raça, tinha distinção, não só na questão cognitiva, mas até mesmo em relação ao sangue. E aí, depois de muitos estudos, foi percebido e foi já, né, abolido totalmente em relação a isso, que todos nós temos a capacidade cognitiva como um todo e também a questão do nosso sangue, que é o tema da nossa aula de hoje. Mas ainda falando em relação à raça, vamos falar um pouquinho da questão da cor da pele. E para a cor da pele, eu estou trazendo para vocês aqui uma sugestão de leitura. E vou dar um spoilerzinho dessa leitura, né? Eu vou falar um pouquinho aí desse livro que eu selecionei para vocês. Nesse livro, né, é a questão aí, a cor de Coraline. Então, eu vou dar uns spoilerzinhos enquanto vocês apontam o celular de vocês para esse QR Code e vocês vão poder ler.
Então, Coraline estava numa sala de aula, né, como muitos de vocês, e Coraline tinha uma caixa de lápis com 12 cores. E aí um colega, né, Pedrinho, ele pede para a Coraline um lápis cor de pele. E ela começa a olhar para a caixa de lápis de cor e começa a imaginar. Aí ela diz, se fôssemos marcianos, que cor eu ia dar para Pedrinho? Se estivéssemos roxos de raiva, que cor eu ia dar para Pedrinho? E assim, que vocês vão ler, eu acredito que sim, né? Ela começa a imaginar. E se fôssemos de Netuno, será que eu ia dar um lápis azul? Então ela começa a pensar. E no final, ela escolhe a cor da pele dela e entrega para Pedrinho. E ele, que estava acostumado a pintar com outra cor, aceitou numa boa e começou a pintar os seus personagens com aquele lápis que Coraline emprestou. Então aqui vai a nossa sugestão de leitura. Vale a pena ler e lê para os seus amigos. Seleciona aí na árvore do livro e lê para os seus amigos aí na escola. Eu acredito que vocês vão gostar muito dessa história que muitos de nós já vivenciamos na escola, né? Eu também já vivenciei isso na escola. E estou também muito feliz que na minha pesquisa eu vi que uma fábrica de lápis, ela lançou, né, 8 cores. Aqui essas 8 cores ele chama de cor da pele. Então, bem interessante que antes não tínhamos, né? Então, mais uma vez dizendo que é uma questão aí, né, desse Dia da Consciência Negra, um dia de refletir contra a questão aí, né, da discriminação. Então, vale a pena a gente começar a pensar os nossos atos e repensar as nossas ações. Mas vamos lá, que nós vamos conversar a respeito, né, do sangue. Lembram que na aula passada eu pedi para que vocês pesquisassem em casa, conversassem com os adultos da sua casa, perguntando qual era seu tipo de sangue? Então é muito importante que nessa aula você tenha essa resposta. Mas se não tiver, não tem problema. Presta atenção e continua perguntando até descobrir qual é o seu tipo de sangue. Porque essa é a nossa situação problema. Então, quando a gente sabe o nosso tipo de sangue, fica fácil a gente saber, né, que nós somos doadores para quem e receptores de quem. Então, a gente vai saber a quem a gente pode doar e de quem a gente pode receber. Vejam que interessante. Mas vamos lá. Para falarmos de sangue, a gente vai rever um pouquinho aqui. Nós conversamos na aula passada sobre o sistema cardiovascular, onde nós vimos que o coração, essa grande bomba, ela é capaz, né, de bombear o sangue para todo o nosso corpo. Através de quê? Das artérias, das veias e dos capilares. E o que é que circula, né, dentro dessas artérias, veias e capilares? O sangue, que é o nosso tema de hoje. Então, vamos aí para a primeira informação e eu vou convidar vocês a lerem comigo o que foi que eu trouxe em relação aí de que é formado o sangue. Vamos comigo? O sangue é formado por tecido conjuntivo, responsável em transportar nutrientes e gases respiratórios e a defesa do organismo. Então, a gente tanto, né, sabe que ele transporta nutrientes e gases, como é o caso do gás oxigênio e retira o gás carbônico, mas também faz parte aí da defesa do nosso organismo. Outra informação sobre o sangue. O sangue é produzido na medula óssea e o processo é chamado de hemocitopoese. Então, vejam aí que aparecem nomes, né, bem interessantes na biologia, para a gente aprender o significado desses nomes e saber o que é que está acontecendo. Então, a questão aí do hemocitopoese é o processo aí de produção de sangue na medula óssea. Então, principalmente vai acontecer nos ossos longos. O que é que nós temos ainda a respeito de ossos? Vamos ver agora a caracterização. O sangue caracteriza por apresentar uma matriz líquida, chamada plasma, em que se encontram suspensos elementos celulares do sangue. E quem são esses elementos celulares? As hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Eu agora vou apontar, né? Vou conversar um pouquinho agora sobre cada um desses elementos que compõem o nosso sangue, apontando aqui nessa imagem. Então, primeiro a gente vai ver a questão do plasma, que é a parte líquida, né? Essa parte líquida aqui. É nessa parte líquida que todas essas células e os elementos figurados estão circulando.
E aí nós vamos ver a primeira, a hemácia. A hemácia é uma célula globulosa, nós já fizemos o estudo de célula, e ela é uma célula anuclear, ou seja, ela não tem núcleo. Por que ela não tem núcleo? Porque é aqui nesse espaço, onde antes estava o núcleo, que ela vai transportar os nutrientes e os gases. Por esse motivo, essas células, elas têm um tempo de vida curto, porque não tem aí, né, essa função do núcleo que nós já estudamos, que ele é quem organiza, quem monitora tudo o que acontece na célula. A outra questão é o leucócito. Os leucócitos são os glóbulos brancos. E temos também uma curiosidade em relação aos leucócitos. Eles têm a capacidade, pessoal, de sair dos vasos sanguíneos e sair em relação aí ao tecido, né? Em relação ao tecido, e vai lá, principalmente para nos defender. Imagina que eu levo um corte. E o que é que vai acontecer? Esses leucócitos, eles precisam ir rapidinho para fazer o quê? Para tentar matar, né, os agentes que conseguiram entrar no momento do meu ferimento. Mas ainda a respeito desse ferimento que eu dei como exemplo, a gente vai ver aqui as plaquetas. As plaquetas são pedaços de célula, mas elas são muito importantes, principalmente na coagulação do sangue. Então, diante de uma hemorragia, essas plaquetas têm a capacidade de migrar até onde aquele vaso foi rompido, e ela vai ajudar a estancar o sangue. Por isso é tão importante que todas essas células, elas estejam no nosso corpo em um percentual adequado. E através do exame de sangue, a gente vai poder monitorar a quantidade de hemácias, de leucócitos e também de plaquetas. Os elementos figurados, né, nesse momento aqui, a gente está apenas citando, porque tem mais coisas para a gente ver a respeito do sangue. E aqui eu trouxe para vocês algumas das funções, né, do sangue. Primeiro, transporte de nutrientes. Então, diante da digestão, o sangue agora vai pegar esses nutrientes a partir de uma nutrição, né, bem feita, de uma digestão que ocorreu e chegou lá na corrente sanguínea, ele vai distribuir. Vai transportar os gases respiratórios, tanto o gás oxigênio como o gás carbônico, distribui o gás oxigênio e retira dessas células o gás carbônico. Também transporta os resíduos do metabolismo, esses resíduos que muitas vezes vão estar em excesso, né? Ou alguns resíduos que são considerados substâncias tóxicas. A defesa e a imunidade por meio da ação dos leucócitos, né? Que vão lá, são verdadeiros soldados e vão em busca de combater, né, essa ação. A coagulação sanguínea por meio da ação das plaquetas, que foi o que eu acabei de explicar através daquele exemplo do corte. O que é que nós temos mais? Nós vamos agora falar a respeito, né, da questão de quanto é que representa no nosso corpo. Vejam aí, geralmente uma pessoa apresenta um volume total de sangue que corresponde a cerca de 7% do seu peso corporal. Então aí nós estamos vendo que essa questão aí do nosso sangue, ele tem uma representatividade muito grande em relação aí ao nosso corpo. E agora, professora, o que é que a gente vai ver ainda a respeito do sangue? Agora a gente vai conversar que o que muitos de vocês já conseguiram, né? Viram que tem letras, né? Que tem positivo, tem negativo, que é a questão do sangue, não é? Vai apresentar essas letras A, B e O. E é interessante também que através da pulsação, ou seja, da circulação desse sangue, é que a gente vai ver aí como é que estão aí, né, através de instrumentos, a questão da pressão arterial. Então vejam como o nosso sangue, ele tem muito a dizer através desses estudos, né, através da medicina e desses equipamentos. Mas eu tenho mais curiosidades para falar, porque antes não sabia que esse sangue era diferente. E a gente vai ver agora que, graças, né, a um grande médico, a um grande pesquisador, Karl Landsteiner, ele é um médico austríaco que em 1902, junto com outros cientistas, eles conseguiram classificar o sangue humano, em 4 tipos: A, B, AB e O. Então vejam aí que ele consegue apresentar para a gente, né, através de um estudo, mas só em 1902. Veja o que aconteceu, né, alguns anos depois. Vamos lá? Aí, alguns anos depois, ó, o fator RH foi descoberto em 1940, não é?
Aí a questão de, depois que ele vê que o nosso sangue existe 4 tipos, que é o A, B, AB e O, então vê agora a questão do fator RH. Depois dos estudos de 2 pesquisadores, que retirando o sangue de macacos reus e injetando em cobaias, estas reagiram produzindo anticorpos. Então aí, gente, foi uma pesquisa onde a questão aí de por ser mamífero, pegaram esses macacos, né, da espécie aí reus, e começaram a fazer transfusão entre eles. E aí foi quando descobriu que alguns estavam produzindo anticorpos. Muitos nem resistiram. A partir dessa pesquisa, fica proibido o uso de cobaias, né, que estão, vamos dizer assim, presentes nos ecossistemas. Então, as cobaias agora é a questão aí do hamster que foi desenvolvido para esse tipo de pesquisa. Uma vez desaparecendo, né, dos ecossistemas, não vai causar desequilíbrio porque foi produzido dentro de laboratório. Então, esse seria aí essa questão do fator RH. Então, é o fator RH que apresenta para a gente essa questão do positivo e do negativo. Vejam que é interessante, né, em relação a isso. E aí, o que a gente vê com essa descoberta? Descobriu-se que alguns tipos sanguíneos eram incompatíveis. E essa incompatibilidade devia-se a uma reação imunológica. Essa incompatibilidade passou-se, então, a chamar nas hemácias de aglutinogênios e no plasma de aglutininas. Então, agora a gente percebe que é uma substância presente, né, ou ausente que vai determinar esse fator positivo ou negativo. Eu trouxe uma tabelinha para que vocês percebam, né, como é que isso acontece em cada um dos tipos sanguíneos. Então, aqui, vamos lá. Então, a gente tem o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. E aí, nós temos tanto o aglutinogênio das hemácias, como a aglutinina da questão aí do plasma. Então, a gente observa que o aglutinogênio em A, né, ele é anti-B, quer dizer, ele está reagindo, ele é anti-A. No AB, ele não ocorre reação. E no O, ele tanto é anti-A como anti-B. Já a aglutinina, a gente vai ver diferente, né? Ele vai aparecer aí no A, né, tipo A, no B. No AB, ele aparece os dois. E no O, ele não aparece. Então, dessa forma, a gente percebe que essas substâncias presentes, e aqui através de uma simulação, eu vou mostrar a vocês como ocorre a transfusão sanguínea. Então, observem a simulação. Eu trouxe alguns recipientes, onde eu vou mostrar a vocês o tipo A, o B, o AB e o O. E em cada um deles, eu também tive o cuidado de mostrar o positivo e o negativo de cada um deles. E aí a gente vai começar a fazer uma simulação de uma doação de sangue. Mas antes, vamos lá para a mesa que eu vou mostrar cada um deles e o que foi que eu usei para facilitar aí a nossa compreensão. Vamos lá? Então, eu vou apontando aqui e para que vocês percebam, né? Então, aqui eu tenho, ó, vamos ver aqui na mesa, eu tenho a questão aqui, ó, do O negativo, né? Então, vejam que eu usei a água pura. Aqui eu tenho o tipo A negativo, eu coloquei aqui tinta azul. O tipo B, eu coloquei tinta vermelha. O tipo AB, eu peguei um pouquinho da tinta vermelha e da tinta azul e consegui essa coloração, né, arroxeada, certo? Uma mistura aí do vermelho com azul. Então, para aqui, para representar, também está puro. Agora, olha o que eu inventei para mostrar a vocês a questão aí do positivo. Aqueles que apresentam aquela substância que os negativos não têm. Então, eu utilizei aqui glitter. Não sei se... Vamos ver se a gente consegue dar um zoom para ver a diferença. Olha, gente. Então, eles têm esse glitter, né? E aqui eu tenho, olha, a água, porém agora com glitter, né? A tinta azul, a tinta vermelha e a tinta roxa. E o que a gente vai falar agora é que a gente vai ter que fazer uma transfusão, pegar o sangue de um copo, passar para outro, e não pode ocorrer diferença. A gente tem que manter as características. E aí a gente vai ver. Vamos tentar descobrir, através dessa simulação, quem é o doador universal,
quem doa para todos e quem recebe de todos. Será que vocês aí podem apostar? Quem será? Só em observar aqui os copos. Quem eu posso colocar um pouquinho em cada um e não vai ocorrer nenhum tipo de diferença? Será que deu para matar essa charada? E quem vai receber de todos? E aí, pessoal? Vamos dar aqui alguns exemplos. Se eu pegar um pouquinho desse sangue O negativo e colocar um pouquinho em cada um desses, será que eu posso colocar em todos e não ocorrer nenhuma diferença, nenhuma novidade? Porque eu não posso mudar as características. O vermelho tem que continuar vermelho, o azul, azul, né? O roxo, roxo, o vermelho com glitter, o azul com glitter, o roxo com glitter, então não pode modificar. Então eu quero aí que vocês pensem. E aí eu venho aqui com esse azul. Ele é A negativo. Eu posso colocar nesse O, um pouquinho nesse O negativo. Se eu colocar uma gotinha aqui, vai modificar as características desse O negativo? O que é que vocês acham? Então, se eu colocar aqui, já vai ficar água turva. Talvez não fique tão azul por conta da quantidade de água. Será que eu posso colocar aqui no vermelho? Eu acredito que também não vou poder, não é isso? E se eu colocar aqui um pouquinho no roxo, vai modificar? Veja, ele é negativo. Então, eu acredito que eu posso colocar aqui, ó. E ele vai manter a coloração. Então, o sangue A negativo, ele pode doar ao AB negativo. A mesma coisa vai acontecer em B negativo. Eu não posso doar para O, não posso doar para A negativo, mas posso colocar um pouquinho aqui, ó. E ele vai manter. Agora, a minha pergunta é a seguinte: será que eu posso pegar esse B positivo e colocar aqui no B negativo? O que é que vocês acham? Aqui tem glitter, aqui não tem. E eu não posso modificar as características. Eu tenho que manter a característica. Então, na hora que eu despejar um pouquinho, já vai glitter. Modificou. Então, o B positivo não pode doar para o B negativo. E assim, gente, nenhum dos positivos podem doar para os negativos. Nenhum desses aqui. Eles podem doar, exemplo, eu posso pegar o O positivo e colocar um pouquinho em cada um, porque ele já tem glitter, não vai modificar. Então, esse O negativo, positivo, pode doar todos positivos. Não posso pegar esse AB positivo e colocar no B positivo, porque vai a questão aí do A junto. Não posso doar o B ao A, porque o B vai junto. E não posso doar o O, porque aí também está indo o B e o A. Então, esse aqui, ele só pode doar para ele mesmo. Então, o AB positivo só doa para AB positivo. A minha pergunta é a seguinte: quem é este que pode doar para todos? Então, eu acredito que alguns de vocês já matou aí a charada, né? Que quem pode doar para todos vai ser o O negativo. Ele é chamado de doador universal. Ele doa para todos. Mas aí também tem outra dificuldade para esse tipo de sangue, porque ele só pode receber dele mesmo. Então, eu não posso colocar nenhum outro tipo de sangue aqui, apenas O negativo. Então, ele é o doador universal, mas recebe só dele. E observando até o fim, a gente vê que o AB positivo, ele é o receptor universal. Por quê? Porque aqui, ó, ele pode receber de todos. Com isso, eu estou colocando aqui para vocês a questão da transfusão de sangue através dessa simulação, através dessa, vamos dizer assim, até a questão de uma brincadeira. E aqui a gente vai tentar, né, fazer algumas simulações usando aqui alguns tipos de sangue. Eu vou perguntar aqui à professora Cláudia: professora, qual é o seu tipo de sangue, para a gente brincar aqui, dizendo a quem você pode doar e de quem você pode receber. O meu é A positivo. Então, vamos recuar aqui, ó. A professora Cláudia é o A positivo.
A gente vai recuar. E agora a gente vai descobrir a questão aqui, quem a professora Cláudia pode doar. Então, se ela olha, gente, observem aqui. O tipo de sangue da professora Cláudia é A negativo. Positivo. A positivo e eu botando negativo. A professora é A positivo, é esse aqui. É o que tem glitter. Então, a professora Cláudia, ela pode doar apenas, né, para A positivo mesmo, né, quem é igual a ela, o A positivo, e ela pode doar para AB positivo. Então, na questão de doar, ela pode doar para o mesmo tipo de sangue dela e para o AB positivo. Mas agora a gente vai procurar ver se por acaso, né, a professora Cláudia precisar de doador. Vamos ver quem pode doar para a professora Cláudia. Então, aqui a gente vê, ó, que esse como doador universal já chegou aqui para doar, que é o O. Eu vou virar aqui para vocês começarem a ver e as letrinhas aqui não confundir. Então, agora a professora Cláudia está como receptora. De quem ela pode receber? Ela pode receber do O negativo, ela pode receber do A positivo, né? E ela pode receber dela mesma. Então, ela recebe. Ah, tem mais um. Ela também pode receber de O positivo. Então, vejam, aqui eu vou colocar os doadores da professora Cláudia e aqui a professora Cláudia. Ela pode receber de alguém que é igual a ela, certo? E ela pode receber, olha, a questão aqui, ó, do A negativo, do O positivo e do O negativo. Essa questão aí. E aí eu vou agora para a Helena, nossa intérprete, vai também participar. Qual é o teu tipo de sangue aí, Helena? A negativo. Então, aí a questão, a gente vai voltar aqui, porque o de Helena é esse aqui, gente. O A negativo. Então, a professora, a intérprete Helena, ela pode receber dela mesmo e ela pode receber do O negativo. Ok? Então, a professora Helena, ela, deixa eu virar aqui para a gente não confundir. Então, a intérprete Helena, ela é A negativo e ela pode receber dela mesmo, de alguém que é igual a ela, e do O negativo. Então, com isso, a gente está vendo aí, através dessa brincadeira, né, gente, a questão aí da transfusão do sangue, quem a gente pode doar e quem a gente pode receber através dessa brincadeira, utilizando tinta e utilizando também a questão aí do glitter. Não podemos esquecer que o O, né, negativo é o doador universal, que o AB positivo é o receptor universal. E com isso, eu vou chamar a professora Cláudia para se despedir e a gente volta aqui com uma conversinha bem rápida. Fala aí, professora Cláudia. Bem, professora, essa aula está muito boa, não é? Bem prática. E Sabino aqui já se identificou aqui, já disse que o sangue dele é B negativo, do pai é O positivo. Então, essa questão de você saber seu grupo sanguíneo, ela é muito importante, né, professora? É muito importante que você já ande com esse grupo sanguíneo, uma emergência, uma transfusão, mesmo eles fazendo de emergência, mas é bom sempre ter em mãos, né, esse grupo sanguíneo. Pois é. E aqui, professora Cláudia, vai um recadinho, né? Próximo dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E aqui eu estou chamando vocês a convidar os familiares para serem doadores. É muito importante, gente. Um pouquinho do sangue pode ser utilizado para uma grande quantidade de pessoas que estão necessitando. Um precisa de plasma, o outro precisa de hemácia, o outro precisa de leucócito. Não pense que o sangue vai todo doar para uma pessoa só. Pode até ir. Mas a tendência é aproveitar todas as células, todos os componentes aí do sangue. E aí, o meu convite hoje é que você, né, meu aluno, vá lá conversar com a família, com os adultos da sua rua e fale aí da importância de ser um doador. E ainda a questão, né, de ser doador, pensando nessa questão aí de estar ajudando o próximo e até mesmo de estar salvando vidas, ajudando a salvar vidas. E aqui eu estou trazendo alguns locais aqui em Recife, né,
que ocorre aí a questão de onde você pode procurar para doar sangue. No Hemop, na rua Joaquim Nambuco, no número 171, que fica no Derby. A questão do IN, na rua Tabira 54, aqui na Boa Vista, também tem aí os telefones que vocês podem ligar para ter informações. E no Hemato, na rua Dom Bosco, 723, também na Boa Vista. E aqui vem a grande pergunta. E você, doará a quem? Receberá de quem? Será que depois dessa aula você sabe dizer? Para aqueles que ainda não sabem o seu grupo sanguíneo, vai perguntar e responde. Assiste essa aula, né? Depois no YouTube, coloca lá no YouTube para quem você pode doar e de quem você pode receber. Nossa aula está chegando ao fim. Até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço.